Olá, bem-vindos na 11ª aula de Introdução à Física Estelar. Hoje vamos falar da matéria interestelar, que não é bem física estelar, mas é a parte desta matéria interestelar que se formam as estrelas, então temos que falar sobre ela também. E depois sobre o próprio nascimento estelar. Também podemos chamar isso de meio interestelar. E o que é isso? Pelo nome, seria tudo que tem no espaço tirando as próprias estrelas, né? Afinal, interestelar significa entre as estrelas. Mas astrônomo usa este termo apenas para falar de poeira interestelar e gás interestelar. A poeira interestelar compôs da ordem de 1% do meio interestelar e o gás interestelar de mais 99%. E este meio interestelar compõe de 10 a 15% de toda a matéria visível da nossa galáxia, matéria visível que também chamamos de matéria bariônica. Vamos ver mais para frente que a nossa galáxia tem mais matérias do que apenas aquela bariônica. A bariônica é a matéria de natureza que a gente conhece. Há ainda a matéria escura não bariônica, mas isso é bem mais para frente nas aulas sobre cosmologia. A gente vai falar mais sobre isso. E um pouco na aula sobre a Via Láctea também. Começando pela poeira interestelar, como dito, este compõe 1% do meio interestelar. E o que é a poeira interestelar? Pelo nome dava para suspeitar que seja algo similar quanto a poeira que surge nas suas casas e que irrita todo mundo porque temos que passar vassoura ou aspirador frequentemente. Não é bem isso. A poeira interestelar são grãos menores do que aquela do que na Terra chamamos de poeira, de 0,1 a 1 micrômetro de diâmetro, o que é mais parecido com fumaça do que com poeira na Terra. E são feitos de principalmente carbono, mas também outras substâncias como silicatos, óxidos, aqueles anéis de carbono, aqueles hidrocarbonatos aromáticos policíclicos. E em torno disso, normalmente uma camadinha de gelo. E a densidade desta poeira interestelar na nossa Via Láctea não é muito alta, é da ordem de uns 100 partículas por quilômetro cúbico, ou 10 a menos 23 kg por metro cúbico, e compondo 1% de uns 10% da massa da Via Láctea, então contribui 0,1% à massa da Via Láctea. De onde ela vem? Ela é criada em estrelas de baixa massa e baixa temperatura, e talvez também diretamente no meio interestelar, mas lá é mais difícil porque esses átomos e moléculas daquele consiste. A poeira interestelar tem que se encontrar primeiro. Se for no meio interestelar, tem que ser nas partes mais densas do meio interestelar, em nuvens interestelares. E onde há poeira interestelar, ocorre um fenômeno chamado extinção interestelar, que para muitos astrônomos é chato, mas para aqueles que justamente têm interesse no meio interestelar ou na poeira interestelar é interessante. Do que se trata? A poeira absorve, reemite e espalha a luz que incide nela, tal que objetos que a gente vê através de nuvens de poeira parecem menos brilhantes.
E a gente já sabe como tratar esses processos que retiram fótons de um raio de luz. A gente falou sobre esses na primeira aula, sobre atmosferas estelares, e lá também definimos todos esses processos juntos como absorção. E quantificamos esta absorção, ela pode ser determinada a partir da distância percorrida pelo raio através do material absorvente e a densidade deste material e a opacidade das partículas que compõem o material, ou alternativamente pela seção transversal para esse processo de absorção dessas partículas do material e a densidade de partículas dele. Ou mais fácil, naquela aula também definimos aquela grandeza de profundidade óptica que já contém todos esses fatores e te diz diretamente o quanto da luz é absorvida. E uma grandeza que não definimos naquela aula, mas que está relacionada é a densidade projetada dessas partículas, a densidade projetada no plano perpendicular à direção de propagação do nosso raio de luz, que é dada pela densidade das partículas absorventes vezes a distância percorrida pelo raio de luz por esse material. E, obviamente, a profundidade óptica é esta densidade de coluna vezes a área transversal das partículas para a absorção. E então, a luz que passou por uma nuvem contendo poeira interestelar chega no observador com fluxo menor do que se não tivesse a nuvem no meio diminuído por um fator E elevado a menos tau, onde tau é a profundidade óptica da nuvem. E então a magnitude aparente do objeto que observamos através desta nuvem não vai depender apenas da distância até o objeto, mas também desta extensão que a nuvem faz, e a gente tem que colocar mais um termo nesta fórmula que relaciona as magnitudes absoluta e aparente para dar conta desta extensão, um termo aditivo e positivo. Não esqueçam que a escala de magnitudes é decrescente, então adicionar um termo torna a magnitude observada, a magnitude aparente, mais fraca. E usando a relação da primeira aula entre fluxo detectado e magnitude, esta diminuição por um fator E elevado a menos tau implica em um fator aditivo deste valor aqui, o que podemos transformar pelas regras do logaritmo e substituir o logaritmo à base de 10 de E pelo seu valor 1,086, então nossa extensão é proporcional à profundidade óptica da nuvem atravessada. E nosso A é simplesmente a luz absorvida pela poeira em unidades de magnitudes. Isso obviamente tem consequências na hora de observar um objeto através de uma nuvem de poeira. Pode levar à sobreestimação da distância até o objeto, especialmente se a gente não se deu conta que tem esta nuvem absorvente no meio, ou até tornar o objeto totalmente invisível. E igual como tínhamos definido as magnitudes em função do comprimento de onda, também a extensão vai depender do comprimento de onda, tal que nosso A também recebe o índice lambda, ou mais tarde o índice de uma banda fotométrica, para dizer que a gente está
falando da extinção num dado comprimento de onda ou numa dada banda fotométrica. E aqui já vemos o caso de uma banda fotométrica, vamos chamá-la de X, e aí a extinção pode ser explicitado simplesmente pegando a fórmula de cima e explicitando o A de X e obtém este valor aqui. E já que a extinção nos diz quanto da luz emitida pelo objeto atrás da nuvem é comida pela nuvem, na banda X, aí ela vai depender da razão entre a luz que chegaria em nós se não tivesse a extinção e a luz que chega em nós com a extinção. E aí, por causa da definição das magnitudes, etc., ainda em logaritmo e com esse fator menos 2,5 chato, a gente já falou sobre isso. E então podemos também definir dois tipos de módulo de distância. O verdadeiro módulo de distância, que podemos denotar com um índice zero, que nos diz a verdadeira distância do objeto, então, que é a diferença nas magnitudes absoluta e aparente, já corrigido pela extinção, como se vê aqui. E a diferença entre as duas magnitudes que realmente se observa na banda X, que se pode denotar com x no índice, como é mostrado aqui, que é obviamente o verdadeiro módulo de distância mais a contribuição da extinção na banda X. Bom, já que a extinção depende do comprimento de onda, vamos agora ver como ela depende do comprimento de onda. É no sentido de luz com comprimento de onda curto, luz mais azul, é espalhado ou absorvido mais intensamente do que luz com comprimento de onda mais longo, luz mais vermelho. Isso pode ser quantificado melhor pela teoria de Mie, que não vamos tratar nesta disciplina, mas ela afirma que, pelo menos na faixa espectral que nos interessa, esta absorção é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Bom, tem um pico no meio que não segue esta proporcionalidade, que é devido à absorção de material contendo carbono dentro da poeira. Esta curva que vemos aqui é chamada de curva de extinção, é muito importante para quem faz observações, corrigir as observações pela extinção interestelar. E a consequência é que objetos vistos através de nuvens de poeira não são apenas mais fracos, mas também mais vermelhos, porque a luz vermelha é menos absorvida do que a luz azul. Por isso, a extinção interestelar também é às vezes chamada de avermelhamento interestelar. Por isto, poeira também é mais transparente no infravermelho do que no óptico, afinal o infravermelho tem comprimentos de onda mais longos do que o óptico, o que pode ser interessante na hora de observar objetos que no óptico acabam sendo invisíveis ou muito fracos através de uma nuvem de gás com poeira. E aí, já que a extinção torna um objeto mais vermelho, vai mudar então uma cor que se mede, por exemplo, a cor B-V. Isso também dá para quantificar, a gente chama isso de avermelhamento na banda B-V, que pode ser escrito por um E. Tem duas denotações que se usa para isso, E com B-V em índice ou E com B-V em parênteses, que é então definida como a cor que se mede menos a cor intrínseca do objeto.
Sendo a cor que se mede, então a diferença entre as magnitudes aparentes nas duas bandas e a cor intrínseca, a diferença entre as magnitudes absolutas nessas duas bandas. E substituindo para as magnitudes aparentes o termo que a gente teve no slide anterior. Aí um monte de termos se cortam, simplesmente o que sobra é que o EB-V é nada outro do que a extinção no B menos a extinção no V. Um orientando meu no TCC fez uma figura que ilustra bem o que distância e extinção interestelar fazem com magnitude e cor de um objeto. Nesta oportunidade agradeço a ele por ter feito essa figura. Aqui vocês veem um diagrama chamado diagrama cor-magnitude e simplesmente você pode posicionar um objeto em função de uma cor medida e de uma magnitude medida dentro desse diagrama. Ignorem por enquanto a linha vermelha, vai ficar claro mais tarde do que se trata. E então, um ponto nesse diagrama corresponde a o objeto, sua cor e sua magnitude. Por exemplo, esse ponto azul aqui significa que o objeto de interesse tem uma cor da ordem de 0,55 NB-V e uma magnitude da ordem de 6 na banda V. E se você observa ele numa dada distância, isso afeta a sua magnitude na banda V, como ilustra esta linha azul para baixo. E se você tiver uma nuvem de poeira no meio, isso afeta primeiro a magnitude ainda mais, como mostra aquela parte em cor de laranja, e também afeta a cor, como mostra a linha horizontal preta aqui. O efeito total da extinção interestelar é ilustrado pela linha vermelha, aquela diagonal. O que faz que o que você observa é o ponto em verde. As grandezas observadas, a magnitude aparente e a cor aparente. E o efeito acumulado na magnitude, então o azul mais o laranja, é então nosso módulo de distância na banda V. E como nos aparece a própria nuvem de poeira, supondo que não temos apenas um objeto atrás e que a gente vê apenas o efeito que ele tem sobre a imagem daquele objeto, mas se temos um monte de objetos atrás da nuvem de poeira, como nos vai aparecer a nuvem de poeira? Aí, já que ele aplica a extinção interestelar em todos esses objetos atrás dele, a gente vê nossa nuvem de poeira como uma nebulosa escura e que avermelha também o que tem atrás dele. Enquanto alguém que observa a nuvem de alguma outra direção, ele vê a luz espalhada pela nuvem, que é justamente a luz azul. Então ele vê o que se chama uma nebulosa de reflexão. E então vemos como realmente é a aparência de uma nebulosa escura e uma nebulosa de reflexão através de um telescópio. Como dito, são basicamente o mesmo objeto, a única coisa que muda é de onde você observa ele. E algo bem similar acontece na nossa atmosfera com a poeira que tem lá, mas também com vapor de água. Igual como numa nuvem de poeira interestelar, a luz do Sol também é parcialmente espalhada ao passar pela nossa atmosfera e de maneira similar a luz vermelha é menos absorvida e espalhada que a luz azul, tal que olhando para o Sol vemos como
a luz do Sol sendo avermelhado, e olhando em outras direções, simplesmente para o céu, vemos a luz do Sol espalhado, a luz mais azul, em analogia àquelas nébulas de reflexão. Vamos para outra componente do meio interestelar, o gás interestelar. Como dito, isso é a maior parte do meio interestelar, da ordem de 99%, e corresponde a aproximadamente 10% da massa visível da Via Láctea. E a composição química deste gás interestelar é bastante similar ao, por exemplo, a composição química das camadas exteriores do Sol ou de muita coisa no universo tem esta composição química. A maior parte hélio, a maior parte hidrogênio, boa parte do resto hélio e o resto, que astrônomos chamam de metais, não passa de 2%. No gás interestelar, boa parte desses átomos de hélio, hidrogênio, etc., são ionizados. O gás interestelar é, em média, muito tênue, da ordem de 1 átomo por centímetro cúbico, ou 10 a menos 21 kg por metro cúbico. Só para comparar, o ar aqui na Terra tem 3 vezes 10 a 19 átomos por centímetro cúbico. E como detectar este gás? Ao contrário da poeira, não absorve grandes partes do espectro. Este gás tem mais para espectro de linha, então a gente consegue observá-lo pelas linhas de absorção e emissão. E já que maior parte deste gás interestelar em termos de massa 70% e em termos de partículas da ordem de 90% é hidrogênio, este elemento se oferece para ser o traçador deste gás interestelar. E no gás interestelar o hidrogênio acontece nas formas neutro, então átomos neutros de hidrogênio ionizado, quer dizer, o núcleo que normalmente é apenas um próton e um elétron separado, e molecular, quer dizer, moléculas de H2. Maior parte desse hidrogênio do gás interestelar fica na primeira forma, neutro, mas não molecular. E como conseguimos detectar este hidrogênio neutro? Normalmente esse hidrogênio se encontra no estado fundamental e precisaríamos de fótons energéticos no ultravioleta para excitá-los. E esses fótons nem sempre estão disponíveis ou só em densidades muito baixas, tal que a maior parte do hidrogênio no meio interestelar não consegue ser excitado e aí também não emite a luz que aparece na de-excitação desses moléculas ou desses átomos, as linhas de Balmer, as linhas de Lyman, de Paschen, etc. Então, normalmente, o gás interestelar não emite essas linhas. Como detectá-lo, então? A gente já sabe a resposta porque a gente já mencionou em uma das primeiras 2 aulas a tal da linha de 21 centímetros, aquela que era devida ao alinhamento, respectivamente, desse alinhamento dos spins do núcleo e do elétron de um desses átomos de hidrogênio, que dá dois estados que têm energias ligeiramente diferentes. Isso era chamada de estrutura hiperfina. E então, um gás de hidrogênio atômico poderia emitir esta linha de 21 centímetros desde que ele está em densidade muito baixa. A gente falou sobre isso também naquela aula. Naquela apresentamos a linha de 21 centímetros. Mas isso é justamente o caso para as nossas nuvens interestelares
chamadas de nuvens difusas de H1. Aqui algumas propriedades típicas dessas nuvens: temperatura, densidade, massas, etc. E os outros estados de hidrogênio, como detectamos eles? Por exemplo, o hidrogênio molecular, a molécula de H2. Esse também quase não tem linhas espectrais observáveis, não tem nem a linha de 21 centímetros, porque os dois átomos da molécula se atrapalham demais para um deles ficar nesse estado hiperfinamente excitado por tempo suficiente para fazer a transição espontânea. Aí vem a ajuda, algo que sabemos do laboratório sobre o gás H2. Ele só é estável se protegido por dos fótons ultravioletas, os mesmos que não acontecem em densidade o suficiente para excitar átomos isolados de hidrogênio, ainda acontecem em densidade o suficiente para dissociar moléculas de H2. Então, para isso não acontecer, nossas moléculas de H2 têm que ser protegidas, e isso só é possível perto de nuvens de poeira. E há mais um motivo para se achar H2 principalmente perto de nuvens de poeira. Os graus de poeira aumentam a taxa de formação dessas moléculas de H2. Como eles fazem isso? Os átomos de hidrogênio se acumulam na superfície dos graus, fazem adsorção lá. Aí, lá na superfície desses grãos, eles conseguem se encontrar, o que nas densidades interestelares do gás normalmente não é possível. Aí eles formam a molécula, como vocês aprenderam, por exemplo, em IAM. A molécula de H2 tem menos energia do que dois átomos de hidrogênio isolados, então isso libera energia. E o grão de poeira se esquenta, e a molécula de H2 se separa do grão de poeira. Então, de certa forma, os grãos de poeira agem como um tipo de catalisador desta reação da formação da molécula de H2. Então, sabendo isso, sabemos como podemos detectar pelo menos os lugares onde se encontra este hidrogênio molecular. Temos que procurar por ele em nuvens de poeira, também chamados de nuvens moleculares. E já que o próprio H2 realmente emite praticamente nada que possamos detectar, a gente então tenta detectar esta poeira ou essas moléculas por linhas de moléculas. Por exemplo, linhas de monóxido de carbono, mas também dessas outras moléculas que vocês veem aqui, esta lista. E em torno dessas nuvens se tem uma camada de H1, e destas a gente já sabe como detectar. Então, um pouquinho mais sobre nuvens moleculares. Nuvens moleculares difusas são similares às nuvens difusas de hidrogênio, mas então em lugar de hidrogênio atômico contém poeira, hidrogênio molecular e massas um pouco maiores. Densidades de 5 vezes 10 a 8 a 5 vezes 10 a 9 partículas por metro cúbico, temperaturas de 15 a 50 Kelvin e massas de 3 a 100 massas solares e tamanhos de diversos parsec. Nuvens moleculares menores chamamos de glóbulos de Bock, então têm tamanhos menores que 1 parsec e normalmente têm formas mais redondas. Causam uma alta extensão visual. Aqui se vê uma delas como se fosse um buraco no fundo de estrelas, na verdade então uma nuvem de poeira bloqueando a luz das estrelas de trás.
Tem temperaturas mais baixas do que as nuvens mais difusas, da ordem de 10 Kelvin, altas densidades de 10 a 10 partículas por metro cúbico e, por serem pequenos, massas de 1 a 1000 massas solares. E em muitos glóbulos de Bok se vê estrelas jovens, só que no óptico fica difícil por causa da alta extensão, mas no infravermelho dá para observá-los. Esses glóbulos de Bok parecem caroços de nuvens maiores moleculares. Nuvens naqueles chegamos agora, as nuvens moleculares gigantes. Também tem temperaturas bastante baixas, da ordem de 15 Kelvin, densidades de 1 a 3 vezes 10 a 8 partículas por metro cúbico, massas que vão até 1 milhão massas solares e dimensões típicas de 50 parsec. E como o nome já sugere, eles contêm várias moléculas, desde os mais simples, de 2 átomos, até mais complexos, como esta molécula aqui, de CH3CH2CN. E eles contêm vários complexos escuros, de uns 10.000 massas solares, caroços quentes, onde justamente no infravermelho se observa estrelas recém-nascidas, aquelas que sem a nuvem em torno seriam glóbulos de Bok. E por isso as nuvens moleculares gigantes são considerados os berçários das estrelas. Uma nuvem desses contém suficiente gás para formar milhões de estrelas como o Sol. Isto é, eles possivelmente darão em futuros aglomerados estelares ainda vamos conhecer. Momentaneamente tem uns 1000 destes na nossa galáxia. Uma delas vemos aqui, a nebulosa da Águia. O que nos leva ao assunto principal desta aula, a formação de estrelas. A gente já viu 2 aulas atrás que o sistema solar, cuja maior parte é a estrela Sol, se formou pelo colapso de uma nuvem de gás, e é exatamente assim como, em geral, as estrelas se formam pelo colapso gravitacional de uma nuvem de gás. E o que determina a vida de uma estrela é o balanço entre esta atração gravitacional que quer contrair esta estrela ou inicialmente nuvem e pressão que age contra isso, dependendo da fase naquela a protoestrela ou estrela está, a pressão é de natureza diferente. Vamos ver isso tudo nesta aula e na próxima. Nas próximas 2, na verdade. E inicialmente, enquanto a estrela está se formando, esta pressão é de natureza térmica. Enquanto a nuvem está se contraindo, ela se esquenta, né? Isso vocês aprenderam em fenômenos térmicos. Isso aumenta a pressão. E no nível microscópico, vocês sabem que pressão térmica é devido ao movimento das partículas que batem uma na outra e causam esta pressão. Bom, agora a gente viu várias nuvens interestelares de gás e gás misturado com poeira, e aparentemente nem todas elas viram estrelas, então temos que achar o motivo por que algumas nuvens colapsam e outras não. Quais são as condições para o colapso acontecer? Mais detalhadamente, vamos ver, tipicamente o ambiente tem uma dada densidade e vamos ver a partir de que massa ou que tamanho uma nuvem de uma dada densidade ρ0 consegue colapsar. E para achar esta condição vem a ajuda o nosso teorema do virial,
que a gente deduziu na segunda aula e que na época falei que tinha muitas aplicações na astronomia. O teorema do virial, a gente lembra, faz uma afirmação sobre conjuntos de partículas, neste caso então uma nuvem de partículas em equilíbrio. O que quer dizer equilíbrio no caso é que a nuvem não está nem em expansão nem em contração. A pressão e a atração gravitacional estão se compensando e a nuvem está de boas como ela está. Já adianto que vamos varrer um monte de detalhes sobre o tapete. A nuvem poderia estar em rotação, poderia ter turbulências nela e campos magnéticos. Mesmo ignorando essas possibilidades todas, a afirmação que vamos fazer usando apenas o teorema do virial já nos dá uma boa ideia sobre a condição e depois as primeiras fases da formação de estrelas. E nosso teorema diz que a nuvem está em equilíbrio se está satisfeita esta equação duas vezes a energia cinética interna, que é sempre positiva, mais uma vez a energia potencial, que é sempre negativa, dá um zero. Bom, na verdade, o teorema falou dos valores mediados no tempo, mas numa nuvem de gás, as flutuações no tempo podem ser ignorados e vale também simplesmente para os valores atual de U e K, esse teorema do virial. E a energia potencial total de uma esfera de densidade constante e massa e raio dado, a gente determinou na primeira aula sobre nucleossíntese, aquela parte daquela aula que não era sobre nucleossíntese, mas sobre outras fontes de energia das estrelas. E a energia cinética interna é o número de partículas vezes a energia de cinética média de uma partícula, que é 3 meias kT, K sendo constante de Boltzmann e T a temperatura da nuvem. Bom, mas a gente não quer uma nuvem em equilíbrio, né? A gente quer uma nuvem que colapsa. Então vamos ver o que acontece se o teorema do virial não está satisfeito. O teorema do virial é o caso limite entre os dois casos quando 2k mais u é maior que zero e 2k mais u é menor que zero. No primeiro caso, a pressão domina a gravidade e a nuvem expande. A gente chama isso de uma nuvem subcrítica, a sua densidade não é o suficiente. E o caso que nos interessa é a nuvem sobrecrítica, eu poderia dizer isso, quando 2k mais u é menor que zero, aí a energia cinética não é ou a pressão térmica não é o suficiente para evitar o colapso. A gente chama isso de critério de Jeans. Então 2k mais u menor que zero. Bom, podemos escrever a massa da nuvem como o volume dela 4π r no cubo terço vezes a densidade, ρ0. Mas também podemos escrevê-la como o número de partículas vezes a massa média de uma partícula, e a massa média de uma partícula a gente pode escrever como μ vezes a massa de um átomo de hidrogênio, onde μ é simplesmente a massa média das partículas em unidades de massas do átomo de hidrogênio. Alguns casos especiais, se a gente está falando de uma nuvem de átomos de hidrogênio, de H1, obviamente o μ é 1. Se temos uma nuvem de hidrogênio molecular, o μ é 2. Aí, como dito, o μ vezes a massa do átomo de hidrogênio é então a massa média das moléculas da nuvem, ou das partículas da nuvem, melhor dito.
Bom, não vou fazer esse cálculo em detalhe, mas ele é simples. Antigamente eu fazia ele no quadro nas aulas presenciais, mas sempre errava algum termo na pressa. Mas se vocês fazem isso com calma, vocês vão chegar facilmente no resultado certo. Vocês pegam todas as equações da aula do slide anterior e deste slide e substituem. E no final explicitam a massa da nuvem. Aí vocês vão ver que aquela condição de que 2k mais u tem que ser menor que zero implica em esse critério chamado critério de Jeans, de que a massa da nuvem tem que ser maior que uma massa limite que vamos chamar de massa de Jeans, que tem esse valor aqui escrito, que obviamente depende da temperatura da nuvem e da densidade do material da nuvem e da natureza do material dado pelo μ. Ou alternativamente podemos nos interessar por qual grande tem que ser a nuvem dado a densidade dela e a natureza das partículas dada pelo μ e temperatura T. Aí a gente simplesmente pega esta massa limite e calcula qual seria o raio de uma esfera ou bola desta massa. E a gente chama isso de raio de Jeans. Então, uma versão alternativa de formular o critério de Jeans é dizer que a nuvem tem que ser maior do que este tamanho limite, este raio de Jeans. Este cálculo, obviamente, é muito simples e ignoramos um monte de fatores que também poderiam influenciar na massa limite para colapso de uma nuvem de gás. Poderíamos incluir vários outros fatores, como, por exemplo, a pressão externa. Isso foi feito já e leva a uma massa com valor um pouco diferente, chamada massa de Bohr-Ebert. Ou campos magnéticos, que leva a uma outra correção do valor desta massa limite, mas isso tudo não importa muito para as observações que vamos fazer. Vamos ficar com a massa de Jeans mesmo. E o que importa nela para nós é que ela é proporcional à temperatura elevada a 3,6 e inversamente proporcional à raiz da densidade da nossa nuvem. E agora vamos calcular a massa de Jeans para o tipo de nuvens que a gente conheceu no início desta aula, especificamente as nuvens de hidrogênio e as nuvens moleculares, e ver se essas nuvens, as nuvens desse tipo que temos na Via Láctea e em outras galáxias, satisfazem esse critério de Jeans ou não. Começando pelas nuvens de hidrogênio ou de H1, tipicamente eles têm temperaturas de 50 Kelvin, densidades de 500 milhões de partículas por metro cúbico, um μ de 1, já que consistem de átomos de hidrogênio, né? Uma partícula tem uma massa de átomo de hidrogênio em média, então o μ é 1. A densidade típica é de 8,4 vezes 10 a menos 19 kg por metro cúbico e substituindo esses valores na fórmula para massa de Jeans, obtém-se que a massa de Jeans para nuvem de H1 é de 1500 massas solares desta ordem. E as massas verdadeiras típicas de nuvens de H1 são apenas de 1 a 100 massas solares, ou seja, menores que a massa necessária para o colapso. Essas nuvens são estáveis contra o colapso, essas não vão nos formar estrelas. Vamos para as nuvens moleculares, elas são mais frias, têm apenas 10 Kelvin de temperatura, densidades mais altas.
o Mi de 2, já que a maior parte das nuvens moleculares são moléculas de H2, essas dominam a composição, tal que o Mi é da ordem de 2 nessas nuvens, e densidades de 3 vezes 10 a menos 17 kg por metro cúbico, então bem mais alta do que para nuvens de H1. E aí, substituindo esses valores todos na fórmula para massa de jeans, obtemos uma massa de jeans bem menor, de apenas da ordem de 8 massas solares. E as massas típicas de nuvens moleculares são maiores do que isso, tal que estas nuvens conseguem se colapsar, são instáveis contra o colapso, tal que são estas que vão nos formar nossas estrelas. E como é esse colapso? O colapso começa aproximada como o que se chama um colapso homólogo. O que é isso? É o colapso que se tem quando a nuvem é bem homogênea, quando não há gradientes de pressão. Isso acontece se a densidade da nuvem é constante. Aí o material cai livremente para o centro de massa da nuvem. Se o colapso fosse até o final, se a nuvem colapsaria até tudo acabar num ponto, isso duraria esse tempo assim, que é chamado de tempo de queda livre. É um pouco chato de calcular isso, não vamos fazer isso. Quem está interessado pode achar isso no livro. E sob essas condições, tudo cai para o centro no mesmo tempo. Então, as partículas que começam mais longe do centro caem mais rapidamente, tal que tudo acaba no centro ao mesmo tempo. E a nuvem acaba em um ponto. Obviamente, isso não vai acontecer, algo vai acontecer antes, vamos ver isso em breve. E é isso que chamamos de colapso homólogo. Calculando esta tampa de queda livre, chamado de TFF, do inglês Free Fall, chegamos em algo da ordem de 400 mil anos. E aí, nesse colapso, o raio da nuvem diminui, como mostra este gráfico, de uma vez o raio inicial até, em tese, 0 vezes o raio inicial. E a densidade aumenta, obviamente, com o inverso do cubo do raio, de uma densidade quase zero até uma densidade em tese infinita. Mas, obviamente, primeiro algo vai acontecer antes desse final. E segundo, o caso de uma nuvem totalmente homogênea também não é muito realista. Em casos mais realistas, o centro já está mais denso do que o resto desde o começo, e o centro vai colapsar mais rapidamente que o resto. Vamos ter, num caso mais realista, um colapso de dentro para fora. E além disso, vai acontecer alguma coisa antes que tudo consegue colapsar, acabar num ponto. O que vai acontecer? Bom, ingenuamente, então podemos achar que uma nuvem molecular de uma dada massa, por exemplo, 10 massas solares, faz um colapso homólogo até que ela acaba numa densidade tão alta que ela não consegue mais terminar o colapso homólogo, e então se formaria uma estrela da mesma massa. Toda a massa ia acabar na estrela. Bom, mas para saber se isso realmente acontece, vamos dar de novo uma olhada na massa de jeans. Então, copiei a massa de jeans de alguns slides atrás para cá. E se vê que nela entram grandezas como a temperatura da nuvem, a densidade da nuvem e aquele Mi que podem mudar durante o colapso, né? O Mi vamos supor que não, vamos supor que a composição química da nuvem não muda, mas a temperatura e densidade obviamente mudam durante o colapso.
Bom, a temperatura inicialmente, enquanto o colapso homólogo é uma boa aproximação, ainda não muda. A nuvem é tênue, consegue irradiar a energia potencial ganha para fora, tal que a temperatura continua mais ou menos constante. Se chama isso também de colapso isotérmico, um colapso naquela temperatura não muda. Mas a densidade aumenta horrores, e já que a densidade aparece aqui no denominador do termo final da massa de Jeans, aí a massa de Jeans vai diminuir durante este colapso homólogo isotérmico. E se a massa de Jeans diminui, certa hora ela cai abaixo de 10 massas solares, talvez até abaixo de valores bem menores que isso. Aí o que vai acontecer é que menores partes da nuvem já ultrapassam a massa de Jeans e vão fazer colapsos por sim. A gente chama isso de fragmentação da nuvem. Aí uma nuvem grande vira um monte de nuvens pequenos, cada um colapsando. Então temos fragmentação e dá para suspeitar que a nuvem vai formar várias estrelas de massas menores. E por isso frequentemente vemos as estrelas se formando em grupos, que mais tarde se tornam então grupos de estrelas. Aqui nesta imagem vemos um grupo desses em formação, no caso na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. E esses grupos podem ser muito grandes, mesmo se eles são de, digamos, uns 1000 estrelas ou mais, pode chegar até uns 100 mil estrelas. Se chama esses grupos de aglomerados estelares e esses são interessantes para estudar. Vamos ter uma aula sobre eles. Bom, mas então esta fragmentação vai continuar por sempre. A gente vai afinal obter um número infinito de fragmentos infinitamente pequenos? Obviamente não, né? O que acontece é que com o tempo, um outro termo, né, dentro da fórmula da massa de Jeans vai mudar. Certa hora não é mais viável aquela aproximação isotérmica, aquela de que a nuvem não aumenta de temperatura. Certa hora nossos fragmentos ficam tão densos que eles não conseguem mais irradiar tudo para fora, toda a energia ganha para fora. Aí eles começam a primeiro esquentar e já que eles não conseguem mais mandar sua energia para fora, a gente pode tomá-los em boa aproximação como adiabáticos, como de constante energia. E neste caso podemos usar da aula sobre os interiores estelares a nossa relação entre pressão e temperatura de um gás adiabático, temperatura sendo proporcional à densidade elevada a γ-1, e para gases ideais como aquele que compõe a nossa nuvem em colapso, que é maioritariamente hidrogênio molecular, isso é ρ elevado a 2/3. E substituindo então isso na equação da massa de Jeans, quer dizer, a gente diz que a temperatura é alguma constante vezes densidade elevado a 2/3. Aí acho que cada um consegue mostrar, eu deixo isso como exercício, de que a massa de Jeans agora vai aumentar com o raio da densidade. Então, enquanto no primeiro passo a massa de Jeans diminuía, agora e certa hora começa a aumentar de novo, certa hora então alcança o mínimo e de repente ela não consegue mais ficar cada vez menor e os fragmentos conseguem ficar cada vez menores, então a fragmentação vai parar.
Bom, obviamente há uma fase no meio onde a temperatura muda, mas o colapso não é totalmente adiabático ainda. Aí a transição entre os dois tipos de colapso é gradual. E a curva massa de Jeans, em função do tempo, que inicialmente diminui ou cai e depois aumenta de novo, vai ter algo mínimo em algum lugar que deve corresponder a menor massa que uma nuvem grande menor massa de uma estrela que uma nuvem grande em colapso pode formar, os menores fragmentos que ainda podem virar protoestrelas. Fazendo o cálculo, se chega em 0,2 a 0,5 massas solares. Os detalhes deste cálculo estão no livro. No caso real, a boa parte do gás numa dessas nuvens nem nunca atinge a densidade suficiente para colapsar. Aí apenas 1% da nuvem realmente forma essas estrelas. Como dito já no início, este nosso cálculo é uma super simplificação. A gente ignorou um monte de fatores, pressão externa, campos magnéticos, o fato de que a nuvem poderia não ser esférica, turbulências no gás, momento angular da nuvem de gás, vários detalhes do transporte da radiação na nuvem, a mudança de composição da nuvem, quer dizer, os graus de poeira podem vaporizar, moléculas podem virarem átomos, ser dissociados, os átomos podem ser ionizados, etc. O que faz que os valores absolutos, aquele valor de massa mínima de fragmentos que podem colapsar, foi bem errado. Fazendo cálculos mais sofisticados, chegamos num valor bem mais baixo. Chegamos no resultado que os fragmentos que ainda conseguem colapsar são a partir de 0,01 massas solares, o que corresponde realmente melhor com as massas estelares mínimas observadas. Além disso, inicialmente o colapso não é totalmente isotérmico. A temperatura aumenta um pouquinho sim durante a fase inicial e no final não é totalmente adiabático. Um pouquinho de energia é irradiado para fora na fase final também. Apesar de todos esses pesares, a ideia geral da sequência colapso homólogo, fragmentação, colapso adiabático, sim nos dá uma ideia geral de como se formam as estrelas nos aglomerados, ou nas nuvens que viram aglomerados ou grupos estelares. Antes de continuar, vou lembrar vocês de uma ferramenta bastante útil quando se fala da formação e evolução estelar, que foi introduzido na aula sobre a classificação espectral das estrelas. A gente vai ver esse diagrama muitas vezes a partir de agora, o diagrama de Hertzsprung-Russell. Um diagrama onde podemos posicionar uma estrela em função da sua temperatura e luminosidade total, ou também um monte de estrelas como é feito aqui. Aqui a gente fez isso para todas as estrelas na vizinhança do Sol. Cada ponto, então, neste diagrama corresponde a uma estrela da vizinhança do Sol. E aí se vê como as estrelas da vizinhança do Sol se distribuem em função da sua temperatura e luminosidade. Um cuidado ao contrário do que talvez se faria intuitivamente, a temperatura nesse diagrama aumenta de direita para a esquerda. Então, o eixo de temperatura vai da direita para a esquerda. Fazendo isso para um conjunto de estrelas como aqui as estrelas da vizinhança solar, dá para ver que elas não
preenchem o diagrama de maneira homogênea, mas se distribuem em ramos. E mais para frente vamos ver que esses ramos correspondem a diferentes estágios evolutivos da vida de uma estrela. Então, as estrelas em um ramo todos estão no mesmo estágio evolutivo. O que muda ao longo do ramo, a gente não sabe ainda, poderia alguma grandeza, então muda ao longo do ramo. Dependendo do ramo, pode ser até uma grandeza diferente que muda, poderia ser a massa. E o que vai ser interessante para nós falando da formação e evolução estelar é ver o que uma dada estrela faz nesse diagrama durante sua vida. Obviamente ela vai mudar de temperatura e luminosidade durante sua vida, vai mudar de posição nesse diagrama, vai fazer um caminho neste diagrama que chamamos de trajetória evolutiva ou caminho evolutivo. E começamos traçando o caminho evolutivo durante a formação da estrela. Primeiro, para a parte que a gente já falou sobre o que acontece com temperatura e luminosidade desses fragmentos de uma nuvem de gás colapsando. Bom, só para dizer, esses colapsos são tão lentos que a gente não consegue observá-los. Isso tudo é resultado de simulações computacionais, mas que contém toda a física que se possa imaginar. Elas são bem sofisticadas mesmo e há motivos para acreditar que elas pelo menos se aproximam com o que realmente acontece na realidade numa nuvem de gás colapsando. E então, como dito, a primeira parte do colapso desses fragmentos é aproximadamente isotérmico. Isotérmico neste diagrama significa linhas verticais, né? Linhas que não mudam na coordenada x, que não mudam de temperatura. Então, o começo do colapso é praticamente vertical nesse diagrama, como dá para ver aqui pela seta vermelha. E em seguida vem a parte adiabática do colapso, naquela a energia total do fragmento não muda muito a sua luminosidade, é quase constante, o que implica numa evolução horizontal nesse diagrama. E nossas simulações dizem que o colapso leva entre 60.000 e 700.000 anos, dependendo da massa do fragmento. Da ordem do tempo de queda livre, então realmente esta parte inicial da formação da estrela é praticamente uma queda livre. Mas certa hora este colapso em queda livre vai acabar, uma vez que nosso fragmento, que a partir de agora podemos chamar de protoestrela, é tão denso e quente que simplesmente não consegue mais colapsar como se tivesse nada atrapalhando. A partir de agora também é melhor falar de contração do que de colapso. Aí entramos numa fase naquela a contração continua horizontal, só que mais lento. Naquela energia potencial perdida está em equilíbrio com a energia irradiada para fora. E evolução horizontal quer dizer que a luminosidade é praticamente constante e a temperatura, como a gente vê aqui, aumenta. Não esqueçam que a escala de temperatura aumenta de direita para a esquerda. A certa hora, esta radiação não consegue mais escapar tão facilmente. A parte externa da protoestrela fica mais opaca por causa do íon de hidrogênio menos. E o transporte para fora começa a ocorrer por convecção. Mas a convecção não é muito eficiente em temperaturas muito baixas, abaixo de
uns 3.500 Kelvin, que aqui é então o lado direito. Ela não consegue mais transportar a energia irradiada para fora. Então, que estrelas ou protoestrelas com temperaturas mais baixas do que isso não são estáveis, e esse limite, a partir daquelas estrelas se tornam hidrostaticamente inestáveis, é chamada de limite de Hayashi. Bom, vocês vão dizer, mas toda a parte que você mostrou antes não era a do lado direito deste limite? Era, mas não se tratava de estrelas hidrostaticamente estáveis, eram estrelas em colapso rápido. Mas agora, chegando num estado de equilíbrio, mudando lentamente naquela contração mais suave, inicialmente temos uma parte de evolução ao longo desse limite de Hayashi antes de começar esta contração para a esquerda que eu mencionei antes. E o que acontece na parte central da nossa protoestrela, que podemos começar a chamar de núcleo a partir de agora, esse se aquece até alcançar temperaturas tão altas que fusões nucleares começam a ocorrer. Primeiro, a queima de deutério, que é um dos passos intermediários da cadeia próton-próton. Isso acontece nesta figura quando a estrela passa pelos pontos marcados por quadrados pretos. E todo o processo de queima de hidrogênio para formar hélio começa na linha pontilhada. E esta começa a ocorrer de maneira estável quando a protoestrela alcança a linha vermelha. Isso é justamente a condição para o nosso objeto ser chamado de estrela propriamente. Como dito, nesse momento a contração acaba totalmente. O motivo é simples, no interior da estrela agora está sendo gerada tanta energia naquelas fusões nucleares que inicialmente é emitido em forma de fótons, que causam uma pressão de radiação para fora, e esta contrabalanceia a contração da estrela. Bom, pressão de radiação é nada outro do que o momento linear dos fótons sendo absorvido pelas partículas, os íons e elétrons no caso. E esta pressão de radiação conhecemos de várias aulas anteriores. E então o colapso para e as estrelas vão ficar parados por muito tempo nesta linha vermelha, nesse diagrama, chamada de sequência principal. A sequência principal muda um pouquinho. A gente viu na aula do Sol que o Sol muda suas propriedades de maneira muito lentamente. Então, o ponto nessa sequência principal que representa o Sol também vai mudar lentamente de posição, e a sequência principal como um todo vai mudar muito lentamente de posição, mas muito pouco mesmo, e em escalas de bilhões de anos. Para ser mais exato, a sequência principal inicial chamamos de sequência principal de idade zero, ou do inglês Zero Age Mean Sequence, ZAMS. Mas então uma fase de evolução muito estável, naquela as estrelas passam a maior parte da sua vida, inclusive o Sol é uma estrela da sequência principal. E dependendo da sua massa, as protoestrelas levam entre 28 mil anos até 68,4 milhões de anos para chegar nessa sequência principal, ou seja, para se tornarem estrelas. Aqui já vemos algo que é bastante uma constante nas vidas das estrelas. Estrelas de alta massa evoluem mais rapidamente do que estrelas de baixa massa. Aqui só uma imagem, um resumo em forma de imagem da formação de uma estrela
Ela vem da direita no diagrama Hertzsprung-Russell até se sentar num ponto na sequência principal. Bom, mencionei que no colapso de uma nuvem grande, que pode ter de 1000 massas solares ou mais de massa, ela se fragmenta e forma várias estrelas de massas diferentes. E uma pergunta interessante para várias áreas da astronomia é: quantas estrelas de cada massa se formam? E dava para imaginar que isso seria uma pergunta muito difícil de responder, de que isso seria diferente de nuvem para nuvem. Poderia depender de um montante de detalhes, né, da estrutura da nuvem, de turbulências, de interações entre essas subnuvens e de elas com a vizinhança. Aqui se vê em quadrinhos uma simulação numérica do colapso da fragmentação de uma nuvem de 1000 massas solares. E o resultado do colapso de uma nuvem grande de gás, quer dizer, quantas estrelas de cada massa se formam, podemos quantificar por uma função chamada de função de massa inicial, ou IMF do inglês Initial Mass Function. Ela é definida de seguinte maneira: ela é uma função da massa, né? Para uma dada massa m, ela diz que num intervalo de tamanho dm em torno da massa m se formam dn estrelas. E para uma dada nuvem de gás, ela pode ser determinada de duas maneiras: ou observacionalmente, você olha para um aglomerado estelar ou por um conjunto de estrelas recém-formados e vê e determina quantas estrelas de cada massa tem lá, ou por uma simulação numérica, como no slide anterior, onde você simula a formação destas estrelas. Vários astrônomos fizeram isso, ambos desses métodos foram feitos. E surpreendentemente, apesar de tudo que falamos no slide anterior, de que poderia variar de nuvem para nuvem e poderia ser infinitamente complexo, o resultado é que aparentemente ela é mais ou menos universal, quer dizer, para cada nuvem de gás resulta mais ou menos na mesma função de massa inicial. E nesta figura vemos algumas destas funções de massa iniciais determinados ou parametrizados, melhor dito, por vários astrônomos. Se aproxima elas por funções simples, matemáticas, né, por exemplo, exponenciais. E dá para ver nesta figura que as parametrizações diferentes representam cada vez figuras bastante similares. A curva em geral é assim, de que se formam muitas estrelas de baixas massas e poucas estrelas de altas massas. E em geral, então, independente de quem determina a curva, ela tem a aparência bastante similar. Podemos então dizer que a função de massa inicial parece ser universal. Ela tem seus limites também, uma massa mínima e uma massa máxima. A massa mínima para estrelas é de 0,072 massas solares. Abaixo disso, um objeto que se forma e quer ser estrela não consegue estabelecer uma função estável de hidrogênio para hélio. E pela definição isso não é uma estrela. Mas um pouquinho de fusão nuclear ainda é possível até uns 0,013 massas solares, que corresponde a 13 massas jupiterianos. E objetos dentro daqueles ocorre ainda um pouquinho de fusão nuclear não estável, chamamos de anãs marrons.
Tem vários tipos de anãs marrons. Acima de 0,013 massas solares é possível a queima de deutério. Acima de 0,06 massas solares, em cima da queima de deutério também é possível a queima de lítio. E, obviamente, fazendo só um pouquinho de fusão nuclear instável no seu interior, uma anã marrom gera muito menos energia do que uma estrela própria. Por isso que anãs marrons têm luminosidades baixas, também temperaturas baixas, que faz que elas irradiam principalmente no infravermelho. Por isso que durou para elas serem detectadas, apesar de elas já terem sido previstos a existência delas há mais tempo. A primeira só foi detectada em 1999 e hoje já se conhece centenas delas e acha-se que elas devem ser bastante comuns. Também temos um limite para a existência de estrelas do lado das massas altas. Nesta faixa de massas, acontece que a fusão nuclear começa antes que o objeto propriamente se forma, e ele já é desfeito antes de se formar propriamente pela pressão da radiação devido a esta fusão nuclear. Mas esta massa limite é bem mais difícil de calcular, valores vão de 60 até 250 massas solares. Uma boa média dos valores estimadas para o limite superior de massas estelares é de 150 massas solares. Vamos adotar isso como massa máxima de uma estrela. Já mencionei que numa nuvem molecular grande que colapsa apenas da ordem de 1% da massa realmente vai parar nas estrelas, então ainda sobra bastante gás e poeira. E como se manifestam esses gás e poeira? Ao contrário de gás isolado em nuvens isolados de gás, gás em torno de estrelas em formação ou recém-formadas pode ser ionizado. Essas estrelas em formação ou recém-formados irradiam no ultravioleta, que consegue ionizar esses átomos, principalmente de hidrogênio, no nosso gás. E por consistirem de um monte de hidrogênio ionizado, H2, chamamos essas regiões de formação estelar também de regiões H2. E na recombinação, estas emitem fótons, emitem luz. E já que esta recombinação pode ser em várias etapas, os átomos podem fazer escalas em níveis energéticos intermediários. Aí, tipicamente, estas regiões de H2 emitem todo o espectro de linhas de hidrogênio. A linha mais forte acaba sendo o H-alfa, então uma linha de Balmer de hidrogênio. E já que isso é uma linha que fica no vermelho, aí essas regiões H2 frequentemente têm aparência vermelha. A nebulosa de Orion, por exemplo, é uma região H2, é a região H2 mais próxima a nós. E se vê muitas regiões H2 nos braços espirais de galáxias espirais, a gente vai ainda ver em outras aulas, porque é lá onde ocorre a formação estelar. Tipicamente, estas regiões H2 têm tamanhos de 1 a 100 parsec. Esta imagem é bem famosa, provavelmente vocês já viram ela antes, as pilares na nebulosa da Águia. O que acontece? A radiação emitida pelas estrelas recém-nascidas de alta massa
empurra a matéria para longe e cava esses buracos no meio interestelar que aqui aparecem como pilares escuros. E aí no topo dos pilares vocês veem que lá tem regiões onde tem brilho forte, são as frentes de choque e é lá onde o material é comprimida e lá pode ocorrer nova formação de estrelas. Bom, em princípio se acha que a formação de estrelas se dá mais ou menos assim. Um problema ainda em aberto é que, pelo que os cálculos que eu mostrei, estrelas de alta massa se formam mais rapidamente do que as estrelas de baixa massa. E já que são justamente as estrelas de alta massa que emitem toda esta radiação, ainda não se sabe como, mesmo assim, continua o gás para formar as estrelas de mais baixa massa, já que esta radiação provindo das estrelas de alta massa deveria dissipar a nuvem antes de as estrelas de baixa massa conseguirem se formar. Por fim, ainda um pouco de detalhes sobre o colapso dos fragmentos formando estrelas. Cada fragmento colapsando deve ter um pouco de momento angular, que enquanto o fragmento é grande, resulta uma rotação bastante lenta do fragmento ou da protoestrela. Mas durante o colapso, esta rotação deve acelerar bastante pela conservação do momento angular. Enquanto você diminui o tamanho de um objeto em rotação para manter o momento angular, a velocidade angular da rotação deve aumentar horrores. Um efeito que vocês talvez conhecem de dançarinas, que quando elas encolhem os braços para cima, elas começam a girar mais rapidamente. Costumo, por isso, chamar isso de efeito da dançarina. Então, se prevê que no colapso de um desses fragmentos virando estrela, a estrela deve começar a girar muito rapidamente. Isso não é observado. Um pouquinho de rotação tem, por exemplo, o Sol está em rotação, não, né? Mas não tão rapidamente quando se prevê. Por que isso? Isso porque o colapso não ocorre de maneira totalmente esfericamente simétrica, ela é mais rápida na direção do eixo de rotação do que na direção perpendicular a ela. Maior parte do momento angular vai parar num disco, nas partes exteriores, num disco chamado de disco de acreção, enquanto a maior parte da massa vai parar no centro, como ilustrado neste quadrinho de 10 imagens. E ainda dentro desse disco continua a transferência de momento angular de dentro para fora, o que faz que o material das partes interiores vão parar em órbitas cada vez mais internas ainda, a parte ainda consegue cair em cima da protoestrela, e as partes exteriores se afastam ainda mais do centro da nuvem, ou da protoestrela. E parte do material que estava caindo rumo protoestrela defletido por um campo magnético perpendicular ao disco e irradiado para fora naquela direção, na direção perpendicular ao disco. Então, nos dois lados, obviamente, formando um par de jatos. De onde vem este campo magnético? Vem de íons em revolução, íons girando em torno, íons que fazem parte desse sistema giratório todo. E enquanto esses íons estão se aproximando do centro do disco, isso amplifica o campo magnético de maneira similar ao que a gente já viu na aula sobre o Sol. Eles arrastam consigo as linhas de campo, como dá para ver nesses desenhos 2 e 3 desse quadrinho aqui.
E então parte dessas partículas carregadas seguem o campo magnético para fora nestes jatos. Aí esses jatos batem no meio interestelar que ainda tem em torno da protoestrela, e lá de novo excitam partículas que emitem espectros de linhas de emissão. Eles são aí os blobs de radiação forte que surgem lá, são chamados de objetos Herbig-Haro. E uma estrela que está nesta fase é chamada de T Tauri, seguindo o nome do prototipo deles. Então a estrela T da constelação Tauri é uma delas. E aqui tem uma outra estrela, T Tauri V 1331 Cygni, que é alinhado por acaso tal que o jato aponta exatamente na nossa direção. Aí vemos também que o jato limpa a poeira em torno dela e permite a visualização. E em alguns casos até dá para ver o disco de acreção, como aqui neste exemplo de HA30. E na parte exterior do disco podem se formar planetas, o que não é assunto desta disciplina, mas é interessante o suficiente para se mencionar. E até isso talvez já foi observado em outro sistema que o solar. Bom, o solar já não está mais em formação, né? Mas um sistema protoplanetário em formação se detectou possivelmente na nebulosa de Orion. E mais recentemente ainda conseguiram observar diretamente um protoplaneta. Talvez vocês até lembram da publicação desta imagem. Bom, o nome dele é PDS-70b, quer dizer que é o primeiro protoplaneta descoberto em torno da estrela em formação PDS-70. Normalmente a PDS-70 ofuscaria totalmente esta imagem, mas acharam um jeito para bloquear a luz dela, mas não das partes em torno dela. Então o que a gente vê aqui é maior parte desse amarelo aqui é o disco de acreção e em uma posição esse disco de acreção tem um blob mais denso e lá está se formando um planeta. Então lá vemos um protoplaneta. Aqui só um resumo em quadrinhos deste processo todo da formação de uma estrela e seu disco e jatos e os planetas em torno dela. E mais um. Foi isso da formação estelar. Na aula que vem vamos falar sobre a evolução estelar.